Deus sempre separa do que é ser amigo e ser um servidor dele. Abraão já conversava com Deus. Abraão já orava a Deus. Abraão já sabia das promessas de Deus. Abraão teve seu filho, Isaac, que era da promessa de Deus. Mas chegou a fase de separar Abraão de menino para homem. Me dá seu filho. Me dá seu filho. Era para saber da honestidade de Abraão. Há sempre um ponto que Deus, todos os personagens bíblicos, estuda eles, todos, mas todos, você vai entender que vai ter sempre um ponto de que Deus vai falar, de que vai separar o seu caráter para ser mais maduro na fé ou não aguenta a situação. E com os discípulos, Jesus escolheu eles para ensiná-los. Para ensinar como seria a vida de fé. E o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham assim, não, Jesus só saiu desse ponto para esse ponto para ir para entender a ressurreição de Lázaro, e chegou lá, chamou Lázaro e houve um milagre. Tudo bem. Mas se eu te dissesse que Lázaro só ressuscitou porque o que Jesus queria que os discípulos entendessem, eles entenderam. Há um fato muito curioso nesse texto, de que Jesus foi avisado, aquele que você ama está enfermo. Ele falou, tudo bem. Jesus, teu amigo, está doente. Está tudo bem. Passou-se alguns dias, acho que a Bíblia fala de dois dias, e Lázaro morre. E Jesus recebe a notícia. Aquele seu amigo que estava enfermo, morreu. Ele falou, agora vamos lá. Os discípulos ficaram, calma aí. Estava doente, você não queria ir lá. Agora que morreu, vamos voltar? Sim, vamos voltar. Por quê? Vamos voltar. Mas por quê? Porque ele fala o seguinte, para que o nome de Deus fosse glorificado. O primeiro fato era os discípulos entenderem que em toda situação o nome de Deus tem que ser. Fala mais alto. Primeiro ponto. Em toda situação o nome de Deus tem que ser. Então acompanha o raciocínio. Você pode estar triste, o nome de Deus vai ser. Você pode estar feliz, o nome de Deus tem que ser. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O mesmo ponto fala de Maria. E realça aqui. Eu gosto muito desse pequeno texto, porque traz referência. Uma coisa é falar de Maria, outra coisa é o texto repetir Maria. Aquela que derramou perfume nos pés de Jesus e lavou com o quê? Por que o texto tinha que afirmar 2 vezes Maria? Porque ela entendeu a primeira coisa que os discípulos não entenderam. Quando você reconhece quem está com você, quando você reconhece quem faz o milagre, você não duvida, você testemunha. Eu vou mais ainda. Jesus olhou na cara dos discípulos e falou, vamos voltar lá. Lázaro já havia morto há 4 dias.
4 dias, o corpo já estava cheirando mal. Mas Jesus queria mais, queria que os discípulos entendessem mais. Jesus queria mais. Jesus olhava na cara deles, eu imagino o cenário, olhava na cara deles e falava, eu quero mais. Quero que vocês entendam mais. Eu acho que o cenário, se fosse só de ensino, acho que Jesus falava assim, irmãs, já atrasamos 4 dias e ele está cheirando mal e a gente precisa voltar. E qual é a vossa indignação? A vossa indignação é que eu demorei ir para lá, né? E agora a gente vai. Sim, entendemos, Jesus. Vai, irmãs, eu preciso que vocês entendam mais. Até que se levantou um discípulo e falou assim, Jesus, vamos voltar lá? Jesus falou assim, vamos voltar. E um deles falou, vão matar você lá. Porque lá, onde você saiu fugindo, onde você saiu correndo. E um discípulo que entendeu o que Jesus queria entre eles, ele falou assim, já que você vai lá, então nós vamos com você. E a Bíblia tem outras vezes que fala assim, se você morrer lá, nós vamos morrer lá com você. O fato era simples, mas precisava entrar na cabeça dos discípulos, que ser discípulo não é brincadeira, irmãos. Ser discípulo, já de olhar aqui para você, você vai morrer por Jesus. Você vai morrer por Jesus. Eu acho que o Brasil entrou muito na temática e na teologia da prosperidade, de que todo pregador tem que falar assim, Deus vai salvar, Deus vai libertar, o carro que você pediu Jesus vai dar. Tudo isso é bom, irmãos. Mas precisamos falar uma coisa séria aqui. Se você se chama, se você se escolheu como discípulo, é preciso te afirmar isso. Você vai morrer no nome de Jesus. Aleluia! Porque você é discípulo. Há situações que só o discípulo vive. Você pode ser amigo de Jesus, mas se você for discípulo, você não vive. Quem é um amigo de Jesus, que um dia foi conversar com Jesus, chegou para Jesus e falou assim, Jesus, eu sou teu amigo, eu sigo tudo que você fala, mas tudo. Você fala da lei, até aquela lei, eu sigo a lei. Eu também adoro, eu também faço oração. Jesus olhou na cara dele, acho que ele está achando que é muito meu amigo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vai dar todos os seus bens e me segue. Tem outro que se achou mais amigo ainda. Foi ao encontro de Jesus. E chegou lá e falou, Jesus, eu até te entendo. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que eu não entendi direito e eu já li a Bíblia. Eu não, acho que isso aqui que você falou, não entendi. O que é nascer de novo? Ah, tá. Você precisa nascer de novo. Ser amigo de Jesus, quando você aceita Jesus, você é amigo dele. Só que eu preciso te afirmar uma coisa, vai ter um tempo que Jesus vai tirar só para definir o teu caminho de fé. E para alguns é doloroso. Na vida de alguns, essa decisão é dolorosa. Eu acho que você já ouviu alguém que teve que aceitar Jesus porque o filho morreu. Acho que você já escutou esse cenário. Por quê? Porque é por ali que precisava passar. A minha pergunta é, se você se sente amigo de Jesus, tem que esperar esse momento? Tem que esperar? Se alguém te convidou para estar aqui hoje, a pessoa te convidou porque acha que você é muito importante para você ser amigo de Jesus. E não é mal ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é muito bom. Ser amigo de Jesus é fundamental. Como eu falei no começo, é possível ser amigo de Jesus para ser discípulo. É impossível ser discípulo
para depois ser amigo? Tem coisas que só o discípulo vê. Pergunta para Estevão o que ele viu, mesmo sendo apedrejado. Só o discípulo vê. Enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que o céu fez o quê? Se abriu. Só o discípulo vê. Pedro duvidava. Jesus via pelas águas, ele olhou assim no fundo. É ou não é? É Jesus ou não é? É Jesus ou não é? Jesus falou assim, ó, você é discípulo? Vem cá. Na vida do discípulo, tem coisas que acontecem por aprendizados. Ser discípulo não é fácil. É uma etapa muito difícil. Não quero aqui pintar um quadro de que ser discípulo é o que recebe mais milagre, é o que tem mais intimidade com Jesus. Jesus lhe ouve primeiro. Não. Eu estou dizendo que viver em Cristo é ser discípulo para enfrentar tudo e todos. Tem uma passagem aqui muito bonita que eu queria ler com vocês. Acho que é o 11, verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Isso. 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia, onde o seu amigo amado estava. Última coisa que os discípulos podiam entender, de que eles não entenderam. Uma das etapas mais cruciais que um discípulo tem que entender, que os discípulos demoraram tempo demais para entender. Aqui tem um versículo muito bonito, e, irmãos, esse é um contexto bíblico muito bom, porque tem um texto, um dos textos mais pequenos da Bíblia, que fala assim, Jesus chorou. O cenário era tão ruim que Jesus disse assim, esses discípulos precisam entender todas as coisas que eu vim fazer aqui. E do que eu passei, eles se calaram, acho que eles não entenderam nada. Então vamos pegar o corpo de Lázaro, para ver se os discípulos começam a entender algumas coisas. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Marta, Maria se achegaram a Jesus e clamavam, Jesus, se tivesse aqui, isso não devia acontecer. E Jesus olhava para elas, eu falei que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pessoal não entendeu nada. Enquanto se achegavam, eles foram mostrando o túmulo e Jesus mandou retirar a pedra. Jesus se emociona. Um dos fatos que a Bíblia apresenta do estado psicológico de Jesus. E ele chora. Jesus mandou tirar a pedra e chamou seu amigo. Lázaro, sai fora. E Lázaro foi se arrastando. O que mais me admirou nesse texto é que Jesus olhava na cara dos discípulos e admiravam. Pessoas que já viram Jesus fazendo milagre e vendo aquele cenário, 4 dias, o corpo no estado normal, 4 dias já entra em estado de putrefação. Mas quando Jesus chamou, Lázaro saía do túmulo. Lázaro saía do túmulo. Respirava. Os pares saíam. E o cheiro
foi-se embora. E Lázaro volta a respirar. Porque Jesus fazia o quê? O amava. Porque era o quê? Era amigo. Olha que lindo ser amigo de Jesus. Olha como é que é bonito ser amigo de Jesus. O que Jesus queria ensinar naquele povo é: primeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, enquanto você não se chegar aqui, eu não descanso nem sequer um minuto para te salvar. Enquanto vocês estiverem fora, eu não descanso nem um minuto para te libertar. Enquanto você tiver problema, eu não descanso nem um segundo para salvar dos problemas. Para os discípulos, a mensagem era o seguinte: seja qual for a dificuldade, seja qual for o tempo, seja qual for a necessidade, se você cair, eu estarei lá. Passa tempo, tem discípulo que sai da igreja, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vem mais. E acha que Jesus desistiu dele. Não. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da tua casa. Jesus não desistiu dos seus filhos. Tem gente que está aqui e que o filho está fora. Sabe que o filho está na balada, sabe que o filho está usando droga. E acha que Jesus já desistiu. Não desistiu. A mensagem era clara para Mateus, para Pedro, para os demais que estavam lá. E também bem clara para nós. Não importa a situação. Sabe por quê? Porque discípulo às vezes passa por alguns problemas que acha assim: para um crente passar nesse problema é porque Jesus já me deixou. Tem gente que acha isso. O que foi? Agora é um câncer. Eu acho que Jesus já me deixou. Não. Agora esse problema, eu acho que Jesus já me deixou. Não. Se Jesus volta para amigos, Jesus volta para discípulos. Se Jesus salva amigos, Jesus salva discípulos. E tem mais. O que eu acho muito bonito é o fim da vida de Jesus na cruz e o princípio da sua ida para os céus, que foi a nossa salvação em Jesus Cristo. Nada poderia ser mais gracioso, nada poderia ser do mais alto nível do que a gente entender de que se temos Jesus, não nos falta nada. Se temos Jesus, não nos falta absolutamente nada. Minha mensagem hoje é que você reflita, que você entenda de que Jesus é a solução. Jesus salva, cura e liberta. Jesus não te deixou e Jesus te ensina o que é ser seu discípulo e que você aprenda de uma vez por todas a não duvidar. Porque os discípulos se calaram num cenário muito importante, em que talvez não seria o de se calar. Porque qual é a maior tarefa de um discípulo? É pregar a mensagem. E pregar o quê? Mensagem. É para você ir e falar, não se calar. Tem cenários que a gente se cala muito. Para você que é amigo de Jesus, se sinta amigo agora, quero te dizer o seguinte: quando você achar que é discípulo, não se cale. Quando você achar que é amigo, também não se cale. Quando você achar que já é discípulo, não se cale. Quando você achar que já é amigo, não se cale. Fale de Jesus. A maior prova do nosso tempo hoje é ver se a gente fala de Jesus ou não. Eu quero levantar aqui um montão de assunto, mas quero te dizer só um. Um que é da atualidade, que está acontecendo agora na atualidade brasileira.
Tem alguém que está sendo condenado porque muitos se calaram. Um fato. Quantas vezes você foi culpado porque alguns se calaram? Quantas vezes a igreja fica vazia porque os discípulos da igreja se calaram? Tem cadeiras vazias na igreja, sabe por quê? Porque nos calamos. Era para ter muitos amigos de Jesus aqui. Era para ter muitos discípulos de Jesus aqui. Mas sabe por que não tem? Porque nos calamos. Não, meu tempo é corrido, irmão. Tem certeza que o tempo é corrido? Tem certeza que o tempo é corrido? Estou muito atarefado. Irmão, você tem certeza que você está atarefado? Precisamos compartilhar a palavra de Jesus para que possamos entender que não devemos nos calar quando Jesus precisa de nós. É preciso falar amém, não, né? Só chamar o vocal para cantar mais? Isso. Vamos cantar mais uma música? Aleluia! Um ponto muito importante, já que estamos no culto de lições, eu queria destacar um pouquinho na questão de falar um pouquinho sobre o vocal macamba. É algo que a gente não é costumeiro a gente falar, mas aqui eu senti a liberdade de falar. Uma das coisas, e é bom falar aqui, porque Francisco Morato nos conhece faz tempo. Esta é a igreja que a gente ainda nunca vê, mas o Francisco Morato já nos conhece faz tempo. Eu preciso afirmar aqui algumas coisas. No vocal macamba, todos os jovens, a maioria já é formado. Tem 2 indivíduos que chegaram agora, não, mas é verdade, o Lito já se formou, né? O Varisto já se formou, tinha esquecido dessa. O Josemar vai se formar, acho que no final do ano, né? E temos tecnólogo, temos administrador, temos professor, temos engenheiros dentro desse lindo ministério. Para vocês saberem que o vocal macamba não só é situado por música ou por missões, mas também tem outros afazeres diante da música. O vocal macamba sempre passa por diversos lugares, viajando o Brasil completo, e nós estamos vindo agora de Goiânia, e acho que se tudo der certo, acho que dia 20 agora a gente vai voltar de novo para lá. E é bom compartilhar a palavra cantada em cada igreja que a gente passa. Eu costumo dizer assim nos meninos, o pregador ele tem 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora de pregação, onde ele faz a introdução, faz a conclusão e tudo mais. O cantor, ele tem no máximo, em cada música, 5 minutos para ele fazer a introdução e a conclusão e converter. Então tem sido um trabalho muito árduo. É muitos ensaios, é muita estrada, é como cantar todos os finais de semana. E graças a Deus, Deus tem nos conduzido a cada lugar maravilhoso, os irmãos têm nos atendido bem, têm nos acolhido. Vamos à palavra. Livro de João, João 11. Não sei se vai colocar no... Isso. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que seguia com bálsamo. Estou lendo nessa Bíblia aqui, essa é outra tradução. Você pode acompanhar ali. Com bálsamo. O Senhor lhe enxaguou os pés com o seu cabelo. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Fala comigo, está enfermo aquele que ama. Fala de novo, está enfermo aquele que ama.
Desde que a primeira vez eu abri a Bíblia e estava estudando sobre esse livro, eu compartilhei até com o Josimar e falei, Josimar, desde que eu li esse livro, até agora, todo pregador que a gente passa, abre o mesmo livro, só uma vez que tem um pregador que abriu outro livro. E eu fiquei me perguntando o que Deus queria falar. Porque não é possível abrir uma vez, passou um mês, um pregador, a mesma palavra, um mês, outro mês, o pregador, a mesma palavra. E eu fiquei procurando aqui, e eu trouxe um tema bem legal, já que estamos em missões, é bom falar disso. Eu queria que a gente discernisse o que é ser amigo de Jesus e o que é ser discípulo de Jesus. É muito importante a gente falar disso, porque a gente entra num tema um pouquinho mais sério quando se fala de missões. Às vezes, a questão de ser amigo de Jesus nos confunde muito, porque já somos discípulos de Jesus. Entenda uma coisa, é possível ser amigo de Jesus e ser discípulo de Jesus. É impossível ser discípulo de Jesus para depois ser amigo. Então, há aqui um fator muito importante, por isso que eu li esta palavra aqui, porque aqui tem um cenário muito bonito, onde simplesmente Jesus foi comunicado de que havia um amigo que muito ele amava e que estava enfermo, estava doente. Mas, nesse lindo texto, tem alguns personagens aqui que a gente precisa estudar. Eu não fui muito além com a igreja, mas eu vou aprofundar mais em algumas situações que Jesus passou antes desse cenário aqui. Se lermos o verso 10, a gente vai ver que Jesus, ela fala de um cenário que Jesus passava por uma sinagoga. Passou pela sinagoga, ele passeando, e os fariseus seguiram ele. Seguiram. E eles perguntaram a Jesus, você nunca vai afirmar de que você é filho de Deus? Jesus responde, vocês não têm visto os meus feitos? É preciso que eu fale? Vocês não têm ouvido os milagres que têm acontecido? A palavra da condenação era se Jesus dissesse assim, eu sou filho de Deus. E houve uma pequena discussão aí, não digo pequena, era uma grande discussão, porque parou em quê? Parou no cenário em que os fariseus começaram a pegar pedra no chão. Ou seja, se ele falar mais aqui um pouquinho, a gente vai apedrejar. Quero aqui destacar um fato deste milagre da vida de Lázaro, que antes desse milagre, Jesus já tinha feito mais de 29 milagres. 29 milagres. Ao seu total da vida de Jesus, alguns estudos apontam 34, outros chegam até 40 milagres. Mas antes de Lázaro, era 39 milagres que Jesus já havia feito. É importante também apontar que Jesus já tinha discípulos. Nesta ocasião, o número de discípulos já estava feito, eram 12, e andavam com Jesus. Esses discípulos viram Jesus fazendo o quê? Milagres. Esses discípulos viram Jesus trazendo cura, viram Jesus transformar a água em vinho, viram Jesus curando, um montão de milagres que eles viram. E Jesus não andava sozinho, andava com quem? Com os seus discípulos. Ou seja, nessa discussão aqui, os discípulos estavam presentes. Mas um fato me chamou muita atenção. Quando houve a discussão, eles se calaram. Eu estava lendo, eu fiquei incomodado com isso. Eu falei, não é possível que a Bíblia fala muito de Pedro que era agitado e se ficou calado aí. Não é possível isso. Não é possível que Mateus ficou calado nessa situação. Porque, irmão, só para refrescar tua memória, Jesus veio para nos salvar na cruz do Calvário.
Mas nesse cenário aqui, Jesus ia morrer nesse cenário, e apedrejado. Ou seja, os discípulos se calaram num cenário em que nós não seríamos perdoados. A nossa condenação seria eterna. No fato em que Jesus estava com os discípulos se calaram. Se você ler mais um pouco, você vai ler que Jesus escapou daquele cenário, ele escapou e foi para outra cidade. A Bíblia fala escapou, na nossa linguagem, fugiu. Teve que fugir daquele cenário. Com quem? Com os discípulos. Aqueles que se calaram. Desde os tempos passados, Deus sempre teve aliados e bons amigos para cumprir a sua promessa. Poderia te falar de Abraão. Abraão foi muito amigo de Deus. Abraão conversava com Deus. Mas há sempre um ponto que Deus separa do homem